Muito bem-vindos ao canal Saúde Já. Primeiramente, quero agradecer a todos que têm prestigiado esse novo projeto da Rede Ramos Pharma. É muito importante essa participação, assistindo, trazendo a sua opinião e compartilhando os vídeos. Peço que, se puderem, também se inscrevam no canal, pois assim estarão nos ajudando muito a expandir e fortalecer o Saúde Já. Reforço que o nosso objetivo é, acima de tudo, social. Desejamos que as informações, as orientações que oferecemos aqui nesse espaço da TV Pado possam realmente contribuir significativamente para que as pessoas se conscientizem de que usar medicamentos racionalmente e fazer da prevenção, do cuidado precoce em relação à saúde são medidas fundamentais para uma melhor qualidade de vida. Já afirmamos aqui que o farmacêutico pode e deve ser o guardião da saúde das pessoas, devido ao seu conhecimento técnico, humanista e também ao fácil acesso que todos têm a esse profissional, especialmente nas farmácias. Esclarecemos também que estes estabelecimentos precisam se adequar cada vez mais como uma unidade de cuidado à saúde básica em prol de toda a sociedade. No vídeo anterior, fizemos uma abordagem de forma mais teórica sobre a principal bandeira que os farmacêuticos e as farmácias precisam levantar: o uso racional dos medicamentos. Prática importantíssima para evitar que esses abençoados produtos das indústrias farmacêuticas, que foram feitos para nos trazer benefícios, sejam utilizados de forma equivocada e abusiva. Nesse vídeo, continuando com esse tema, pretendemos oferecer exemplos mais práticos para que todos compreendam melhor essa preocupação que temos, sabendo da complexidade de um produto farmacêutico. Em primeiro lugar, é preciso dizer que medicamentos devem ser utilizados em caso de necessidade. Logicamente que todos desejariam não precisar deles, porém sabemos que a realidade não é essa. As enfermidades surgem na vida das pessoas, não escolhendo idade, sexo ou cor. Em determinados momentos, também precisamos usar medicamentos para controlar sintomas aparentemente mais banais, como uma dor de cabeça repentina, um mal-estar, um distúrbio alimentar, um processo doloroso e inflamatório devido a alguma pancada ou trauma, dentre outras situações mais corriqueiras. Mas em qualquer circunstância é possível escolher algo que naquele momento seja de fato necessário e mais adequado. Nos problemas menores relacionados à saúde, geralmente procuramos primeiramente combater sintomas iniciais com medicamentos que já conhecemos, que já utilizamos em algum episódio anterior semelhante. Nesse caso, quase sempre se recorre às farmácias. A não ser, é claro, que esses sintomas sejam muito contundentes, muito intensos e já preocupem desde o começo. Nesse caso, as pessoas buscam, ou ao menos tentam, o profissional mais adequado, que é o médico. Mesmo assim, apresentando sintomas preocupantes, muita gente ainda recorre primeiramente às farmácias, devido ao mais fácil acesso. Também ao desconhecimento do perigo que esses sintomas podem apresentar, ou mesmo crendo que farmacêuticos e farmácias podem fazer, até de forma legal, o que só os médicos poderiam, como prescrever antibióticos, por exemplo. Quando isso acontece, não existem desculpas ou argumentos que um profissional da saúde pode utilizar, pois o certo é orientar, às vezes com firmeza, que naquele problema surgido o mais sensato é procurar atendimento médico, sendo que este muitas das vezes, para medicá-lo, buscará ainda se basear primeiro em exames específicos. Agindo assim, então o farmacêutico estará contribuindo, embora até não pareça, para que o paciente resolva o seu problema de saúde de forma mais responsável, fazendo prevalecer a preocupação com a saúde do indivíduo e não a necessidade de lucrar. Em vários momentos, porém, o farmacêutico poderá atuar sim, indicando medicamentos, e a escolha de um ou mais dependerá de uma série de fatores, não somente dos sintomas. Então, se faz o que chamamos de anamnese.
ou seja, um interrogatório, às vezes breve, mas de suma importância para se levantar informações sobre o paciente. Histórico de alergias, por exemplo, medicamentos que porventura já utiliza de forma contínua ou mesmo de vez em quando. Início dos sintomas, se pode se relacionar a algum fator. Às vezes até um básico exame clínico é necessário dependendo da queixa do paciente. Enfim, de qualquer maneira, será muito difícil que haja êxito uma solicitação de alguém no balcão da farmácia que seja atendida assim de bate-pronto, tipo, estou sentindo isso, use isso aqui então. Dificilmente, sem abordagem adequada, será possível que a pessoa leve para casa o remédio mais adequado. Esta, então, é a primeira questão a se preocupar. Quando você buscar se automedicar sem atendimento médico, procurar um estabelecimento farmacêutico confiável para que a escolha que fará possa ser orientada por pessoas com conhecimento, mas também que lhe passe a credibilidade necessária para que você faça o uso do medicamento com tranquilidade. Contar com a orientação de um profissional farmacêutico pode ser o primeiro passo para se usar medicamentos da forma correta. Uma outra questão bastante preocupante para os profissionais sérios é a de identificar equívocos no consumo de medicamentos por usuários que vão comprar com a convicção de que estão fazendo certo. É aquela indicação do vizinho, do amigo, que mesmo com boa intenção pode desconhecer que um medicamento pode não trazer problema para uma pessoa, mas para outra pode. Todos nós somos diferentes, embora semelhantes, organismos complexos, cheios de particularidades, seja por questões genéticas, de sensibilidade, ou, por exemplo, quem já faz o uso de medicamentos que podem ser incompatíveis com outros, ou mesmo quem usa remédios silenciosamente nocivos com uso prolongado e sem acompanhamento médico. No balcão da farmácia, nos deparamos com esses casos com grande frequência. É a pessoa que vai comprar um medicamento por conta própria mesmo, sem se preocupar em buscar uma orientação a mais, considerando somente os benefícios que ela percebe com o seu uso. Mas na escolha do medicamento, o médico, o farmacêutico, outro profissional da saúde ou o próprio paciente devem ter em mente que é preciso estabelecer primeiro o que chamamos de relação risco-benefício, que é analisar com critério, colocar na balança as vantagens e as possíveis desvantagens em se utilizar determinado medicamento. E isso deve ser feito de forma individualizada, personalizada para cada paciente, dependendo de cada problema a ser cuidado. Um outro grande problema é o uso de medicamentos em cascata, ou seja, a pessoa utiliza um medicamento para combater um sintoma, e esse medicamento acaba por gerar um efeito colateral chato de suportar. Então se usa outro, esse ciclo vicioso continuando, raramente o paciente deixará de usar 4, 5 ou até mais medicamentos. Isso não é o uso racional e, na maioria das vezes, pode ser evitado ou atenuado, desde que se tome as medidas acertadas, que são buscar atendimento profissional adequado, investigar as causas do problema e escolher os medicamentos quando necessários de forma técnica, sem deixar-se levar por questões comerciais, mas sim visando o restabelecimento da saúde da pessoa em primeiro lugar. Esse tema, que envolve o uso racional de medicamentos, é bastante extenso, sendo muitos os exemplos que possamos utilizar aqui. Devemos, portanto, voltar a falar deles nos próximos vídeos. De qualquer forma, sendo eu farmacêutico e proprietário de farmácia, recomendo que tenham cuidado na hora de se medicar. Busque estabelecimentos e profissionais que mereçam a sua confiança. Desconfie daquela solução rápida e da chamada polifarmácia, que é o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, mas de forma precipitada, sem uma investigação mais cautelosa. Às vezes, é necessário mesmo usar mais de 2 ou 3 medicamentos, mesmo para sintomas simples. Mas o velho ditado alerta: cada caso é um caso.
Quando você vai, seja na farmácia ou médico, o seu caso merece ser avaliado com critério, com consideração, com carinho. Observe quem realmente se preocupa com isso. Quero encerrar com uma frase de George Merck, que foi presidente de uma das mais antigas indústrias farmacêuticas durante 25 anos. Devemos nos lembrar sempre de que os medicamentos foram feitos para as pessoas e não para os lucros. Toda vez que nos lembrarmos disso, os lucros jamais deixarão de aparecer. Reafirmo aqui que é nisso que a Rede Ramos Pharma acredita, e é com essa postura que ela lhe recebe quando você nos dá a honra da sua preferência. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Rede Ramos Pharma, onde saúde é o que importa.